Olá, bem-vindos de volta. Vamos começar com uma oração. Papai do céu, hoje vamos ver um capítulo muito bonito da história que tu tá contando pra gente. E eu te peço, Senhor, pelo Espírito Santo, que a gente consiga compreender essas revelações tão complexas e profundas, em nome de Jesus. Amém. A gente conversou, quando a gente fez o vídeo sobre o papel de Isaac, né, e de Abrão, naquele episódio do sacrifício. A Bíblia, ela ao mesmo tempo conta histórias reais de pessoas que efetivamente existiram. A gente sabe que os patriarcas existiram, as suas esposas, nós conhecemos as genealogias, sabemos de onde vieram, onde foram enterrados. São figuras verdadeiras, são pessoas, né, de carne e osso que realmente existiram. Mas Deus, ainda assim, ainda que essas histórias todas sejam verdadeiras, Deus utiliza muito dessas histórias que aconteceram com essas pessoas no Novo Testamento para trazer lições espirituais para nós. Então, isso não é uma coisa que é da minha cabeça, naturalmente. Isso tudo tá na Bíblia. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, é o que diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. O que diz ali? Isso é importante. Vamos começar por lá. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, tá? Então, toda a escritura é inspirada por Deus. O Velho Testamento e o Novo Testamento foram escritos por meio do Espírito Santo, que assoprava ali no ouvido dos profetas, dos apóstolos, a palavra de Deus. Então, o autor indireto, Deus, né, é o mesmo em toda a Bíblia. Então, quem escreve um livro conhece, sabe como será o final desse livro. Por isso, o começo do livro tem muitas vezes relação com o fim, porque o autor é Deus. Isso, então, explica as muitas coincidências que não são coincidências, são revelações espirituais. A gente tem que pedir sempre ajuda para que Deus nos revele essas coisas, essas complexidades. E hoje a gente vai ver isso juntos. Então vamos lá. Uma outra coisa antes da gente começar, para a gente levar em conta isso, né, de que o que vamos ler aqui no Velho Testamento tem uma representação espiritual que vai ser aplicada lá no Novo, da onde é a base bíblica para isso, tá? Está em Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 17, diz assim: Paulo estava dizendo para os judeus, né? Não se preocupem mais com muitos rituais, com o que pode comer, com o que não pode beber, todas aquelas regras aplicadas ao povo judeu. Ele diz assim: ninguém julgue vocês pelo que vocês comem, ou pelo que vocês bebem, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, o Velho Testamento, ele traz histórias verídicas, traz histórias materiais. E o Novo Testamento utiliza essas histórias para nos revelar verdades espirituais. Então, vamos fazer assim. Vamos lendo o capítulo 24, que trata de Rebeca, do casamento de Rebeca com Isaac. E vamos, antes, definir o que cada um desses personagens representam no mundo espiritual. Nós vimos que Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho ele teve com a escrava de Sara, com a escrava egípcia Agar. Ele teve o filho Ismael. Esse a gente considera o filho da carne. Por quê? Porque Abraão e Sara tinham a promessa de que teriam filhos, mas no momento de fraqueza de fé, eles resolveram dar o seu jeitinho e então
Sara entrega a sua escrava a Abraão e ela tem um filho. Depois disso, Abraão vai ter um filho com Sara. Esse filho, Isaque, esse filho é o filho da promessa de Deus. Então a Bíblia, quando ela fala nessas duas linhagens, ela trata o filho de Agar como filho da carne, se referindo a questões da matéria. E a descendência espiritual que vem de Sara, que vem de Isaque, é uma descendência relacionada ao espírito. Então, nós vemos isso em Gálatas, que é uma carta escrita por Paulo, a partir do capítulo 4, verso 21. Olha o que ele diz, olha que interessante. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e essa é a nossa mãe. Então, a figura Sara no Novo Testamento representa a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, o que é para onde nós iremos. É a Canaã espiritual. Agora vamos ver a representação dos demais. Abraão representa Deus Pai. Lembra no caso que ele leva, então, o filho para fazer o sacrifício, ele ia sacrificar Isaque, então isso representa Deus entregando Jesus para o sacrifício, né? Isaque, aqui no Velho Testamento, filho de Abraão, filho da promessa, Isaque representa Jesus. E agora, o pai, Abraão, que representa Deus Pai, vai mandar seu empregado conseguir uma esposa, uma noiva para seu filho. O empregado, ele é o Espírito Santo. Como assim? Pois é, olha o que diz em João 14, verso 26, diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, isso é Jesus falando, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Então, o Pai, Deus Pai, Abraão, vai mandar o empregado, que é o Espírito Santo, para ensinar Rebeca, que é a noiva, todas as coisas sobre Isaque. Rebeca vai aceitar casar, mesmo sem ter visto Isaque. Quem vai falar sobre Isaque para Rebeca é o empregado, é o Espírito Santo. E assim funciona até hoje. Quem é Rebeca no Novo Testamento? Somos nós, somos a igreja. Jesus trata a nós como sendo a sua noiva. Então, quem fala com a gente é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos fala de Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a palavra de Deus, muitas pessoas leem e não entendem, não faz sentido, os olhos estão vendados. Se a gente pega, por exemplo, uma pessoa, um ateu ou um judeu, ele lê e ele não entende, parece loucura. Mas é o Espírito Santo que nos convence, que nos explica. O Espírito Santo nos mostra todas as coisas. Ele faz parte da Trindade, é uma pessoa da Trindade, e a sua missão é nos ensinar sobre as coisas do alto, sobre as coisas de Jesus, sobre as coisas de Deus, nos ensinar, nos convencer do pecado, porque se nós nos achamos maravilhosos e perfeitos, a gente não vai ter conexão com Deus.
A gente só vai conseguir ter conexão com Deus quando o Espírito Santo nos convencer do nosso pecado, nos mostrar que a gente precisa de perdão dos pecados para chegar perto de Deus, que é santo. E que esse perdão foi obtido através do sangue de Jesus. A gente já falou sobre isso, né? Nós pecamos e para poder retornar ao convívio com Deus temos que pagar uma pena. Essa pena foi paga por Jesus. Então, o Espírito Santo, nessa história que nós vamos ler aqui, é o empregado. Não diz aqui no capítulo 24 que empregado é esse. Mas a Bíblia já falou sobre um outro empregado de Abraão num outro momento. Quando Abraão questionou, ele disse para Deus: o que me adianta tudo isso se eu não tenho filhos e se o meu herdeiro será o meu empregado? Lembram disso? Então, se é a mesma pessoa, o mesmo empregado, esse empregado é o Eliezer. E lembra o que significa Eliezer? Meu Deus, meu ajudador. E o que é o Espírito Santo, senão um ajudador? É quem nos ajuda a compreender, é quem nos auxilia, né? Então, Deus Pai é Abraão, Isaac e Jesus, o servo é o Espírito Santo e nós somos a igreja, né? Então, vamos lá. Começar a nossa leitura com a convicção de que isso realmente ocorreu, é real, mas é usado no Novo Testamento como verdades espirituais. Então, partiu capítulo 24. Abraão já era idoso e o Eterno o havia abençoado de todas as formas. E Abraão ordenou ao empregado mais antigo da casa, aquele que cuidava de tudo que Abraão possuía. Ele ordenou: coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure em nome do Eterno, Deus do céu e Deus da terra, que você não vai procurar esposa para meu filho entre as jovens cananeias daqui, mas que irá à minha terra natal e ali conseguirá uma esposa para Isaque. Então, a primeira coisa que a gente vê nessa história é que Abraão, né, tá escolhendo a esposa do filho, é um casamento arranjado. Isso aponta para uma verdade espiritual. Deus nos escolhe. Deus escolhe quem ele irá salvar e levar para o céu. Onde está escrito isso? João 4, verso 44, diz: Jesus dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que Deus nos escolhe, né? É Deus que escolhe a noiva de Jesus, que é a igreja. Ele escolhe quem será salvo, né? E manda o Espírito Santo nos convidar a participar, então, dessa vida com Deus, com Jesus, né? Então aí o empregado pergunta: e se a moça não quiser sair da casa para vir comigo, não sair de sua casa para vir comigo, leva o seu filho de volta para a sua terra de origem? E Abraão respondeu: não, isso nunca. Em hipótese alguma você levará meu filho de volta para lá. O Eterno, Deus do céu, tirou-me da casa de meu pai, da terra em que nasci, e me fez essa promessa solene: estou dando esta terra a seus descendentes. Esse mesmo Deus enviará o anjo dele à sua frente para que você consiga achar ali uma esposa para meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará desobrigado do juramento que me fez. Mas em hipótese alguma, leve meu filho de volta para lá. Então, o que nós vemos aqui em termos espirituais? Nós vemos a presença do livre-arbítrio. Abraão não disse para o empregado: vai lá e pega a esposa adequada e traz, independentemente da vontade dela. Não é isso que ele disse. Ele disse que se ela não quiser, o empregado estará desobrigado de trazê-la, então ela não seria a noiva de Isaac. Isso é o respeito de Deus pelo livre-arbítrio. A gente vê isso em Apocalipse 3, verso 20, Jesus diz, né? Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Então Jesus bate a nossa porta, mas nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar. Deus não invade a vida de ninguém. Ele convida a uma vida espiritual. Ele é um gentleman. O diabo invade com as duas pernas, ele arrebenta a vida da gente, mas Deus não é assim. Deus bate e faz o convite. E se nós não quisermos, ele não vai obrigar ninguém à comunhão com ele, né? Então, sigamos. Então, o empregado pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez o juramento solene. Esse tipo de juramento embaixo da coxa nós vamos ver novamente depois, no futuro, quando Jacó vai fazer isso com José, mas existem essas duas situações assim na Bíblia, era provavelmente um hábito que eles tinham, né? Então o empregado pôs a mão debaixo e fez o juramento. Debaixo da coxa de Abraão, seu senhor fez o juramento. O empregado carregou 10 camelos de Abraão com presentes e saiu de viagem para Arã, Naraim, para a cidade de Naor. Do lado de fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem perto de um poço. Estava anoitecendo e era a hora em que as mulheres costumavam buscar água. Ele orou: ó Deus, Deus do meu senhor Abraão, faz que tudo dê certo nesse dia. Faz o que for bom para meu senhor Abraão. Ficarei aqui perto da fonte enquanto as moças da cidade chegam para buscar água. Permite que a moça a quem eu disser: baixe seu jarro e me dê um pouco de água, e que me responder: beba, também vou dar água para os seus camelos. Seja a moça que escolheste para teu servo Isaque. Assim terei certeza de que estás por trás de tudo isso, agindo com bondade a favor do meu Senhor. Então ele faz uma oração e pede um sinal para que a moça, que for a moça escolhida realmente por Deus para Isaque, para que essa moça dê água também para os camelos do empregado de Abraão. Então, vamos seguindo aqui. Mas mal ele havia acabado de orar e apareceu Rebeca, filha de Betuel. A mãe dele era Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão. Ela se aproximou com um jarro de água sobre o ombro. A moça era extremamente bonita, virgem e pura, como a igreja será, né? Nós somos a igreja, nós somos Rebeca, e o sangue de Jesus nos purifica, né? Então, Rebeca desceu até a fonte, encheu o jarro e retornou. O empregado correu ao encontro dela e disse: por favor, poderia me dar um pouco de água do seu jarro? Ela respondeu: claro, pode beber, e segurou o jarro para que ele bebesse. Depois que ele tinha matado a sede, ela disse: vou dar água também para os camelos, até que eles fiquem satisfeitos. Disse isso, e mais que depressa, esvaziou o jarro no bebedouro e correu de volta ao poço para enchê-lo de novo, repetindo a operação até que todos os camelos tivessem bebido. 10 camelos. Que dizem cada um consegue beber até 90 litros. Imagina quantas viagens ela teve que fazer. O homem a observava em silêncio, o empregado de Deus, né? Eliezer. Seria aquela a resposta do Eterno? Será que ele havia coroado de êxito sua missão? Assim que os camelos acabaram de beber, o homem deu a ela de presente uma argola de ouro para o nariz, que pesava pouco mais de 7 gramas, e 2 braceletes que pesavam mais de 100 gramas. Depois de entregar as joias, a moça perguntou: fale-me de sua família, de quem você é filha? Há lugar na casa de seu pai para que passemos lá à noite? Só uma observação em relação aos presentes, não há como não lembrar, né? Que o Espírito Santo, ele nos traz presentes. Ele nos traz os dons do Espírito. Isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. Diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo.
Então ele está dizendo aqui, né, que a gente só consegue acreditar em Jesus quando o Espírito Santo nos ajuda a acreditar. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Agora são os dons, né? A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento dos espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Então, os presentes que o Espírito Santo nos dá, aqui revelados na história de Eliezer dando os presentes para Rebeca, né? Então ela responde: sou filha de Betuel, filho de Milca e Naor, e sim, há muito espaço em nossa casa para vocês ficarem. Também temos bastante palha e alimento para os camelos. No mesmo instante, o homem curvou-se em adoração ao Eterno e orou: bendito seja o Eterno, o Deus de meu senhor Abraão. Como foste generoso e fiel com o meu senhor. Não seguraste nenhuma bênção e me levaste exatamente à porta do irmão do meu senhor. A moça saiu correndo para contar aos familiares de sua mãe o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele veio correndo até a fonte em que o homem havia ficado. Labão tinha visto a argola e os braceletes em sua irmã e ouvido ela dizer: o homem me falou assim, assim e assim. Então ele foi procurar o homem e ele ainda estava perto da fonte com os camelos. Labão cumprimentou: venha, bendito do Eterno, porque ainda está aqui? Preparei nossa casa para você e um lugar para os camelos. O homem então foi recebido naquela casa. Depois de aliviar os camelos de sua carga, deram forragem e alimento para os animais. Também trouxeram água para lavar os pés dos homens e dos que o acompanhavam. Depois disso, Labão trouxe comida para eles. Mas o homem disse: não vou comer antes de contar minha história. Labão respondeu: então vá em frente e nos conte. O recém-chegado explicou: sou empregado de Abraão. O Eterno tem abençoado meu senhor, que é uma excelente pessoa, e tem dado a ele ovelhas e gado, prata e ouro, empregados e empregadas, camelos e jumentos. E para coroar tudo isso, Sara, esposa de meu senhor, deu-lhe um filho na velhice. Ele passou todas as coisas para o filho e me fez prometer: não procure uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus, na terra em que estou morando. Não, vá até a casa de meu pai, procure minha família e consiga ali uma esposa para meu filho. Eu disse ao meu senhor: e se a moça não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Eterno, diante de quem tem andado com fidelidade, enviará seu anjo com você e fará que dê tudo certo. Você vai conseguir uma esposa para meu filho, uma moça de minha família, da casa de meu pai. Só depois você estará livre do juramento. Mas se minha família não quiser entregar a moça, você estará livre do juramento. Então aqui é o Espírito Santo testemunhando, edificando o seu Senhor, né? Isso está em Atos 1, que diz que o Espírito Santo ele viria para nós e nós viraríamos testemunhas de Jesus. Ele está testemunhando: o meu Senhor é muito rico, ele é maravilhoso, ele é muito abençoado. Então ele está testemunhando sobre Abraão e está dizendo, né? E o filho de Abraão, Isaac, vai herdar todas essas coisas. Então Jesus herda, tudo que é do Pai é de Jesus. E nós, como a noiva de Jesus, somos a esposa de Jesus, nós somos co-herdeiros de todas essas bênçãos, né, que Jesus ganha do Pai. Todas as bênçãos que Rebeca vai ganhar através do casamento com Isaac, nós ganharemos através da comunhão com Jesus. Então, vamos lá. Então,
Hoje, quando ele contando para a família de Rebeca a sua história, né? O empregado. Então, hoje, quando cheguei à fonte, orei. Eterno Deus do meu senhor Abraão, faz que tudo dê certo nesta missão que me foi confiada. Estou aqui junto a este poço. Quando uma moça vier aqui para tirar água e eu pedir, por favor, dê-me um pouco de água do seu jarro, e ela responder, vou dar água não apenas ao senhor, mas também para os camelos, que seja essa moça a esposa que escolheste para o filho do meu senhor. Eu havia acabado de fazer essa oração quando Rebeca chegou com o jarro sobre o ombro. Ela foi até a fonte, retirou a água e eu pedi, por favor, posso beber um pouco? Ela não pensou 2 vezes. Ofereceu-me o jarro e disse, beba. E depois que o senhor beber, também vou dar água aos camelos. Então bebi e ela deu água aos camelos. Depois perguntei, de quem você é filha? Ela respondeu, sou filha de Betuel, e os pais dele são Naor e Milca. Então dei de presente a ela uma argola para o nariz e braceletes. Ela se curvou em atitude de adoração ao Eterno, e eu também louvei a Deus, ao Deus do meu senhor Abraão, que me conduziu exatamente à casa da família do meu senhor para conseguir uma esposa para o filho dele. Agora digam-me se vão ser generosos e atender ao meu pedido. Caso contrário, sejam francos para que eu possa decidir o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam, tudo isso vem do Eterno. Não nos compete dizer nada sobre isso, nem sim, nem não. Rebeca está à sua disposição. Pode levá-la e que ela seja esposa do filho do seu senhor, como o Eterno deixou claro. Quando o empregado de Abraão ouviu a decisão deles, curvou-se em atitude de adoração ao Eterno. Em seguida, trouxe presentes de ouro e de prata e também roupas e deu tudo a Rebeca, mais presentes. Também deu presentes caros aos irmãos e à mãe de Rebeca. Então, ele e os homens que estavam com eles jantaram e passaram a noite ali. De manhã bem cedo já estavam em pé. E ele disse, preciso voltar para o meu Senhor. Só uma observação é que quando nós recebemos presentes do Espírito, quando nós nos aconchegamos a Jesus, temos uma proximidade com a vida espiritual, a nossa família também é abençoada, porque nós começamos a viver de uma maneira diferente, o Espírito Santo vai nos moldando internamente, então a gente se torna esposas melhores, mães melhores, amigos melhores. Então, são os presentes que o Espírito Santo acaba contagiando ali toda a família, né? Então, ele queria ir embora já, urgente, queria voltar, né, com Rebeca. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, deixa a moça ficar mais um pouco, mais uns 10 dias, depois disso vocês poderão ir. Mas o homem estava decidido. Não, por favor, não me façam esperar mais. O Eterno fez que tudo desse tão certo, preciso voltar para o meu senhor. E eles responderam, bom, é melhor chamar a moça e perguntar a ela. Então chamaram Rebeca e perguntaram, você quer acompanhar esse homem? Ela respondeu, sim, já estou pronta para ir. Então ela vai sair daquele local que era a Babilônia, que representa o mundo, né? A Babilônia é o mundo. E Deus tirou Abraão e a família dele do mundo e levou para Canaã, né? Uma terra que é ligada à espiritualidade. Então esse é o convite, né? Para que a gente saia do mundo. A gente não pode sair fisicamente do mundo, mas a gente pode sair espiritualmente. A gente pode se blindar dos hábitos, dos modismos, das convenções que estão sempre mudando, né? E se fixar na palavra de Deus, que é a mesma. Então, é só a gente conhecer ela, estudar ela, que a gente não vai ter o risco de semana que vem a regra ser outra, né? Então, ela estava pronta para fazer essa transição, né? Então, eles concordaram em que Rebeca, irmã deles, e sua acompanhante fossem com o empregado de Abraão e sua comitiva. Eles abençoaram Rebeca, dizendo, nossa irmã, que você viva com fartura e que seus filhos sejam vitoriosos. Rebeca e suas empregadas montaram nos camelos e acompanharam o homem. E o empregado seguiu para casa com Rebeca.
E aí, durante todo o trajeto de volta, era longe, né? Ele deve ter ficado explicando para Rebeca como era Isaac, como eram as coisas, fazendo o papel do Espírito Santo que nos conta sobre as coisas do reino, sobre as coisas de Deus Pai e Deus Filho, né? Isaac morava no Negueb. Ele tinha acabado de voltar de uma visita a Beer-Lahai, que é aquele poço, Deus me vê. De tardezinha saiu para o campo. Enquanto meditava, olhou e viu os camelos que se aproximavam. Esse detalhe é um detalhe muito importante. Ele não estava em casa, ele tinha saído e ele estava meditando, ele estava orando. É isso que Jesus está fazendo por nós. Enquanto a gente está aqui, enquanto a gente ainda não se encontrou com ele, Jesus está lá intercedendo junto ao Pai por nós. Então, quando a gente comete alguma coisa errada, Jesus está ali, né? Do lado de Deus Pai dizendo, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Está em 1 João, capítulo 2, diz, meus filhinhos, eu lhes escrevo essas coisas para que vocês não cometam pecado. Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, Isaac estava esperando a vinda da noiva, orando, meditando. É o que Jesus, nosso noivo, está fazendo por nós. Então, ele avista o camelo chegando. Quando Rebeca avistou Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado, quem é aquele homem que está vindo em nossa direção? Aquele é o meu senhor, foi a resposta. Então, ela pegou o véu e se cobriu. Depois que o empregado deu a Isaac o relatório completo da viagem, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara. Ele se casou com Rebeca e ela se tornou sua esposa. Ele a amava muito. Foi assim que Isaac se consolou depois da morte de sua mãe. Então ele encontra com Rebeca e a leva para a tenda de sua mãe, Sara, que, como nós vimos, representa Jerusalém Celestial. Então, quando nós nos encontrarmos com Jesus, ele nos levará para a terra prometida que está no céu. E a terra prometida, ela virá, né? Segundo Apocalipse, ela descerá. Aqui diz, Apocalipse 21, então viu uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecido, e o mar já não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo, atenção, a morada de Deus agora está entre os homens. Ele morará com eles e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. Então, nós iremos, no momento que só Deus conhece, nós nos encontraremos com Jesus e nesse momento a Jerusalém Celestial descerá e nós entraremos nela e não haverá mais choro, apenas Isaac, apenas sorriso, apenas Jesus. Então, quando a gente ora, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, nós estamos chamando Jerusalém Celestial, nós estamos chamando a tenda de Sara, nós estamos chamando Jesus. Então essa passagem ela é muito linda, ela é muito profunda e assim como são as coisas de Deus. Bons estudos, até o próximo vídeo.